Dúvidas, curiosidades, mitos. Agora no campo das ideias. Doutor Responde. Mais um quadro Doutor Responde com a presença do Dr. Fábio Barato. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde para todos os ouvintes. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês. É muito recorrente as reclamações de boa parte das mulheres com relação às cólicas menstruais. O que é possível fazer? Olha, para a cólica menstrual, se a mulher ela tiver um ciclo regulado, então aquela mulher que tem a sua menstruação certinha, ela tem a sua... não tem um excesso de sangramento, então nesses casos a melhor opção seria os anti-inflamatórios. Tá? Agora, aquela paciente que tem a sua menstruação desregulada e com fluxo aumentado ou o número de dias aumentado, aí a melhor opção seria as medicações hormonais, entre eles os anticoncepcionais, que vai regular o ciclo e vai diminuir esse fluxo menstrual. Porque o que a gente sabe é que a cólica menstrual, né, que a gente chama de dismenorreia, ela está relacionada com a quantidade de sangue. Então, quanto mais sangue, o útero ele tem que fazer um movimento de contração que é para jogar esse sangue para fora. Então, quando a gente diminui esse fluxo de sangue, a gente está diminuindo essa cólica. Então, para as pacientes que não podem fazer uso de hormônio, a gente usa algumas medicações que diminuem a quantidade de sangue, que automaticamente a gente vai estar diminuindo também esse fluxo menstrual e diminuindo a cólica. Quando minha esposa ficou grávida, ela descobriu que, através dos exames, que ela estava com rubéola. E foi um período bastante crítico na nossa vida, logo já no princípio de casado, por quê? Ficou aquela grande dúvida. Então, para ter uma ideia, doutor Fábio, nós procuramos 3 ginecologistas na época. Um sugeria o aborto, o outro disse, olha, venha do jeito que vier, eu acho que vocês têm que aceitar essa criança. E aí um terceiro analisou melhor os exames dela e chegou à conclusão que não era necessário o aborto. Como que o doutor Fábio vê essa questão tão traumática da rubéola aí que incomoda as grávidas aí, quem quer engravidar também? Então, hoje em dia esse é um problema assim, de fácil solução, e até eu volto a repetir que tudo isso passa, né, normalmente, a culpa é dos médicos e do governo também, que não fazem campanhas para orientar a mulher sobre o pré-nupcial. Né? Então o que é o pré-nupcial? É a mulher que quer engravidar, ela vai chegar no seu médico, tá? O médico, o que ele vai fazer? Vai colocar, a primeira coisa, pega o seu cartãozinho de vacina, vai no posto de saúde, vai colocar a vacina de rubéola em dia, tá? Então a mulher vacinada contra a rubéola é um problema a menos que ela vai... É uma preocupação a menos. Então hepatite B, rubéola, então é uma série de coisas que podem ser evitadas, né? Agora, aquela mulher que... porventura não teve esse pré-nupcial, não fez essa preparação, está grávida, né, e adquiriu, né, uma rubéola, né, durante a gravidez. Aí tem a questão de quando ela adquiriu. Então, assim, no primeiro trimestre da gravidez, então nos primeiros 3 meses, que é o período de formação do embrião, né, toda doença adquirida nesse período é sempre mais problemático. A partir do terceiro trimestre, que é quando o bebê ele já está formado, né, quando ela adquire alguma doença, a chance de acontecer alguma coisa com esse embrião, ela é menor. Então a gente tem que avaliar em que momento ela adquiriu essa doença, no caso rubéola ou toxoplasmose ou alguma outra doença, tá? A partir daí a gente vai poder elaborar um plano de tratamento e um aconselhamento para essa gestante. Após o primeiro parto, qual o método ideal para evitar uma nova gravidez? Olha, vai depender muito da própria paciente. Então aquela paciente que prefere tomar um anticoncepcional oral, comprimido, que não esquece, né? Porque não adianta falar, não, eu não gosto de injeção, quero tomar um comprimido, mas também não lembra de tomar o comprimido. Então a gente tem hoje uma gama de opções bastante amplas. Então você tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, você tem o implante subcutâneo. O DIU tem que ser trocado de quanto em quanto tempo? Olha, aí depende do dispositivo. Então você tem DIU, né, o mais comum, a troca é a cada 5 anos. Você tem os DIUs hormonais, que são trocados
com 5 anos, você tem DIU para 10 anos, né? Então vai depender do modelo, mas de uma maneira geral são métodos de uma duração bem longa. Então a mulher ela fica sem se preocupar com uma gravidez por um período de tempo bastante grande, né? E isso dificulta o risco de uma gravidez indesejada, principalmente para aquela mulher que não tem aquele hábito correto de tomar um anticoncepcional todo dia. Ok, doutor Fábio, mais uma vez dando a sua valiosa contribuição. No próximo sábado nos encontraremos novamente no quadro Pergunte ao Doutor. Eu é que agradeço, boa tarde para todos os ouvintes e até o próximo sábado.